Imagine descobrir um jogo misterioso gravado em disquete que após longas horas de jogatina, tentativa e erro, te mostrasse uma coordenada de um local próximo a um parque vulcânico. E chegando lá, em busca de um tesouro, você encontrasse algo que te deixasse completamente aterrorizado. Eu sou o Capo e no vídeo de hoje iremos investigar o jogo Pale Luna e a terrível história por trás dele. A nossa história começa assim. Na última década, tornou-se muito fácil conseguir algo. Isso graças à internet, que deixou tudo mais simples para qualquer um usar um computador e alterar a realidade. Uma abundância de informação que está à distância de um simples clique, de uma forma na qual não se pode imaginar ficar sem isso. Ainda assim, uma geração atrás, quando as palavras streaming ou torrent não tinham sentido, a não ser que fossem citadas numa conversa sobre água, e as pessoas precisavam se encontrar para trocar softwares, programas, jogos de cartas e cartuchos. Obviamente, os encontros eram entre amigos que trocavam suas revistas pornográficas e seus jogos populares entre si, como King's Quest ou Maniac Mansion. Porém, havia um problema. Poucos eram os programadores que conseguiam fazer seus jogos para compartilhar com esses círculos, que caso gostassem, achassem divertido o original e etc., passariam adiante, deixando o jogo popular. Na época, esse tipo de jogo era raro, e muitos colecionadores procuravam pelo país. Era como um vídeo viral na década de 80. No entanto, surge um jogo, Lua Pálida. Esse jogo ficou somente pela área da Baía de São Francisco. Todas as cópias ficaram lá e todos os computadores que já haviam jogado o jogo eram de lá. Isso se deu ao fato de que foram feitas pouquíssimas cópias do jogo. Lua Pálida era um jogo texto-aventura, no estilo de Zork e The Lurking Horror. E o curioso foi que Lua Pálida foi feito na época em que esse estilo de jogo estava saindo de moda. Ao iniciar o programa, você era recebido por uma tela sem nada, exceto pelo texto. Você está em uma sala escura. A luz do luar brilha pela janela. Há ouro no canto, junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando? E daí vem o que uma vez descrito por um jogador de fanzine como enigmático, sem sentido e totalmente injogável. O jogo apresenta os seguintes comandos: pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta e ir ao leste. E o jogador recebia as seguintes instruções: pegue sua recompensa. Lua Pálida sorri para você. Você está na floresta. Existem 3 comandos: norte, oeste e leste. Comando? O frustrante do jogo, para os poucos que jogaram, foi o confuso e tiltado comportamento da segunda fase adiante. Você só podia escolher uma opção, ou melhor, só uma estava certa. Se você errasse, obrigatoriamente tinha que reiniciar o computador, deixando as coisas bem chatas. Adiante, qualquer fase subsequente era tão somente uma repetição dos comandos anteriores, exceto que eram somente as opções de direção que eram disponíveis. Ainda pior, os comandos clássicos de jogos texto-aventura aparentavam ser totalmente inúteis. A única ação aceita que não envolvia direções era usar ouro, que ocasionava o jogo a exibir esta mensagem: não aqui. Usar pá, que mostrava não agora. E também usar corda, que fazia aparecer isso. Você já usou isso. A maior parte dos jogadores que tiveram a experiência de jogar Lua Pálida jogaram até ficarem de saco cheio e por ter que reiniciar o computador várias e várias vezes e jogar os discos longe, chamando aquilo de uma interface porcamente programada. Entretanto, há uma verdade imutável sobre a internet. Algumas pessoas que usam vão ter muito tempo livre à sua disposição. Um jovem chamado Michael Neves decidiu se aprofundar no mundo de Lua Pálida para descobrir o que realmente tinha nesse jogo. Após 5 horas e 33 fases de tentativas e uma repetida série de cabos de computador retirados, ele finalmente fez o jogo mostrar um texto diferente. O texto na nova área é: Lua Pálida sorri abertamente. Não há caminhos. Lua Pálida sorri abertamente. O chão é macio. Lua Pálida sorri abertamente. Aqui. Comando? Passou-se quase outra hora para que o jovem Neves conseguisse acertar na cagada a combinação correta de frases que fizesse o jogo prosseguir. Cavar buraco, descartar ouro, tapar buraco. Assim, apareceu na tela o seguinte: parabéns! E uma sequência estranha de números. Ao que o jogo cessava de receber comandos e fazia o jogador ter de reiniciar o computador uma última vez. Após alguma deliberação, Nevin chegou à conclusão de que aquilo se referia a linhas de latitude e longitude. As coordenadas levavam a um ponto na floresta crescente, que dominava as adjacências próximas ao Parque Vulcânico Lassen.
Como ele tinha mais tempo do que noção de perigo, ele decidiu conferir o fim de Lua Pálida. No dia seguinte, Michael, armado de um mapa, um compasso e uma pá, ele andou pelas trilhas do parque, percebendo impressionado como cada curva que ele fazia era igual ao do jogo. Após ter parcialmente se arrependido de ter trazido sua pá, ele teve um instinto de que, como o caminho era igual ao do jogo, havia a possibilidade dele encontrar um tesouro enterrado. Sem fôlego após uma longa caminhada em busca das coordenadas, ele se surpreendeu ao tropeçar em um monte de terra revirada. Cavando tão animado como ele estava, é de se entender o jeito como ele se jogou para trás ao ver que sua escavação resultara em algo assustador. Ele achou uma cabeça em início de decomposição de uma menina loira. Neves prontamente passou as informações para as autoridades. A garota foi identificada como Karen Paulsen, 11 anos, dada como perdida para o Departamento de Polícia de San Diego há mais ou menos 1 ano e meio. Esforços foram feitos para se encontrar o programador satanista de Lua Pálida, mas os rastros da comunidade de trocas de jogos se perdiam e sempre acabavam de volta ao ponto de partida. Colecionadores nerds chegaram a oferecer $6.000 em uma cópia do jogo. O resto do corpo de Karen nunca foi encontrado. E se eu te disser que essa história que eu acabei de te contar é uma completa mentira? A primeira versão da história data-se de 6 de agosto de 2011, presente no site Creepypasta Wiki, sob o nome de Pale Luna, postado pelo usuário Retardo de Magnificent. Na mesma postagem, no fim, é acreditado um tal de Mikhail Honorides, que publicou a mesma história no fórum Something Awful, afirmando ali mesmo que ele que a inventou. Cerca de um ano depois, um site espanhol creepypastas.com traduziu a história com o nome de Lua Pálida, acreditando sua autoria a K.E. Simpson, sendo muitas vezes confundido com o autor original. É necessário dar destaque a 3 pontos importantes para prosseguirmos a investigação. Na história é dito que o corpo foi encontrado próximo ao Parque Vulcânico Lassen, nos Estados Unidos. Convertendo as coordenadas com os pontos cardeais à anotação tradicional, obtemos essa coordenada. Procurando o local no Google Earth, ele realmente existe, estando situado nas proximidades do tal parque, no estado de Califórnia e a 300 km de São Francisco. A localização possui até uma marcação definida como Pale Luna Karen Paulsen. É possível notar também que a região atualmente está localizada às margens de uma trilha ou estrada presente no parque, o que faz disso ser um local de fácil acesso. E utilizando o recurso Imagens Históricas do Google Earth, é notável que essa estrada já existia em 1993, com uma demarcação até que bem forte. Isso nos leva ao curioso fato de que, se um corpo fosse encontrado ali, tal evento chamaria a atenção de algumas pessoas e até da mídia local. E esse fato é crucial para seguirmos a investigação, utilizando de algumas informações. Kevin Michael e Karen Paulsen. O primeiro nome corresponderia ao garoto que encontrou a cabeça da menina Karen, e é lógico deduzir que, por ser um claro caso de corpo desaparecido sendo encontrado em tais condições, ao menos o segundo nome estaria presente em algum jornal local. Pesquisaremos então por notícias que envolvam combinações de algumas das seguintes palavras-chave. Parque Nacional Lassen. Assassino. Kevin Michael. Encontrado morta. Garota de 11 anos. Karen Paulsen. Desaparecida. Corpo encontrado. Defunto encontrado. Cabeça encontrada. Década de 90. Década de 80. Coordenadas de jogo. Departamento da Polícia de San Diego. As notícias encontradas são sobre um garoto de 9 anos que caiu de um penhasco nas dependências do parque e morreu. Um pedido de possíveis parques para se levar uma criança de 11 anos que gosta de brincadeiras ao ar livre. Um corpo identificado como pertencente a Kevin Michael, encontrado em um campo de golfe. Um homem condenado à prisão pelo assassinato de Zachary Paulsen, de 21 anos. E uma mulher chamada Karen Paulsen, pedindo notícias sobre outra garota desaparecida. Não foi encontrado nenhuma notícia que estivesse o nome Karen relacionado a uma garota desaparecida e posteriormente encontrada morta. E muito menos a nenhum cadáver encontrado no Parque Nacional. Essas informações só reforçam o fato de que o caso contado nunca, de fato, aconteceu. Desviando um pouco a investigação para o jogo Pale Luna em si, a maioria das versões encontradas na internet são feitas por fãs, muitas das quais já avisam não serem originais no próprio jogo, não clamando em momento algum ter uma versão oficial. Por exemplo, as versões encontradas na Game Jolt e no site Congregate. Mas entre diversas versões não oficiais, uma chama a atenção. Em janeiro de 2017, o usuário Vladimir Lenin's Mummy, do Reddit, fez uma postagem no subreddit Creepy Gaming, afirmando possuir uma cópia física do jogo. Ele teria o jogo salvo em um disquete, que
que comprou em uma loja de jogos antigos por saber que conhecia o título. Na postagem, até disponibilizou a seguinte imagem. Na imagem, ele segura o disquete com a escrita Pale Luna, junto de um papel escrito seu nome de usuário, provando a autenticidade. Além disso, ele disponibilizou o que afirma ser uma cópia dos arquivos presentes no disquete, assim liberando a versão original de Pale Luna para o mundo. Sendo assim, nossa investigação leva à análise dos seguintes arquivos. Luna.z5. Trata-se do jogo original. Zip.exe é apenas um emulador para arquivos .z5. Peoluna.bat é apenas uma instrução para a execução do jogo em si. O jogo é executável em qualquer Windows 32 bits, o que significa que ele também pode ser executado em um Windows 3.1, a versão utilizada na época. Assim, podemos criar uma máquina virtual, montar uma imagem de disquete com os arquivos desejados e realizar a execução. Por incrível que pareça, o jogo ao ser executado realmente adquire as características da história original. O terminal abre em tela cheia, nos permitindo sair apenas através dos comandos presentes no jogo. Conforme jogando, é possível notar que, errando alguns comandos, o jogo trava, forçando uma reinicialização do Windows, o que na época era resolvido removendo os cabos de energia. No tópico do Reddit, alguns usuários conseguiram prosseguir no jogo, inclusive encontrar as mesmas coordenadas presentes na creepypasta. Sendo assim, nosso próximo passo parte para uma análise mais forense. Examinando o código-fonte do zip.exe, descobrimos que se trata de um compilador desenvolvido por Mark Howell, presente na versão 2.0. E após algumas pesquisas, é descoberto que esse compilador foi lançado em 1993, como mostrado no site ifarchive.org. Analisando agora o Luna.z5, utilizando o programa ZTools, que descompila e obtém informações sobre jogos no formato ZGame, o primeiro comando, infodump.exe, Luna.z5, foi capaz de nos retornar as seguintes informações. Um detalhe importante de notar é a versão do compilador utilizado para fazer o jogo, que no caso é a versão 6.33, que como visto no site ifwiki.org foi feito em 1996. No entanto, a informação mais importante e crucial que podemos obter daí é o número de serial, mas a gente volta para ele depois. Esse serial é gerado por alguns compiladores de arquivos Z, e indica o ano, mês e dia da compilação do arquivo, nessa exata ordem. Por exemplo, compare os seguintes jogos e seus respectivos seriais, alguns datados até de dias antes da postagem. O jogo Annoy o Tron tem o serial 990127, ou seja, 27 de janeiro de 1999. O jogo Attack of the Yeti Robot Zombies tem o serial 060825, 26 de agosto de 2006. E o jogo Aphasia Quest tem o serial 150426, 26 de abril de 2015, o que nos leva de volta ao serial do verdadeiro Peoluna, 170104, que significa que o jogo foi compilado em 4 de janeiro de 2017, apenas 2 dias antes da postagem ser feita no Reddit, o que afirma que essa versão do jogo não seja oficial. A nossa conclusão após tudo isso é: Peoluna é só mais um conto de terror escrito por um autor de creepypastas aleatório da internet, e a maioria das versões conhecidas atualmente do jogo são feitas por fãs. A única versão que provavelmente seria original foi na verdade feita no início de 2017, e ainda aconselhável afirmar que o autor dessa última versão é o próprio realizador do tópico do Reddit, o qual possui inclusive postagens sobre programação de jogos em terminal no seu histórico. Cuidado com as histórias que vocês escutam pela internet.